eu vou escrever alguma coisa só para você para testar, para você ver se você consegue enxergar bem, certo? Então, vou tirar a minha tela aqui, vou sair da tela, deixar a tela toda branca e vou escrever algumas coisas aqui, ó. Consegue enxergar? Sim. Pronto. E esse número aqui? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Quando você veio aqui, deixa eu ver se eu tenho que liberar aqui, parece que tu pediu a permissão agora na outra, certo? Foi. Você pode manter o teu áudio está funcionando? Tá sim. Pronto, ótimo. Agora, o áudio está perfeito. Então, bora lá. Da sondagem que você fez aqui, eu percebi que a principal dor de cabeça é fração e como fazer cálculos de fração, quanto falta, né, quanto é 3/4 disso, quanto é 5/4 disso. Eu vou mostrar, o foco da nossa aula de hoje vai ser esse assunto, certo? Inclusive, eu vou apresentar algumas questões sobre isso. Mas vamos lá. Ó, quando a gente fala no termo fração, fração significa um pedaço de algo, ou uma parte de alguma coisa, uma fração do bolo, uma fração da turma, uma fração dos alunos da escola. Então, quando alguém usa a palavra fração, está se referindo a algo que foi fracionado, que foi dividido, que foi quebrado em partes. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenha uma pizza aqui. Deixa eu desenhar aqui, pronto. Então, eu tenho aqui uma pizza, certo? E aí, eu vou cortar essa pizza em algumas partes iguais. Pronto. A pizza foi cortada em 4 partes iguais, certo? Essas 4 partes iguais, a gente conta assim, ó. Isso aqui é um pedaço dentre 4 pedaços, ou seja, é um pedaço em 4. Você está vendo que tem 4 pedaços a pizza. E esse cara aqui que eu estou pintando agora, esse cara é um dos pedaços dos 4. Aí a gente escreve desse jeito a fração. A gente escreve esse nome. Normalmente, a maioria das pessoas fala 1/4, ou algumas pessoas falam 1/4 parte, 1/4 parte de uma pizza, ou você pode ler do jeito como eu gosto de ler, é 1 em 4. É um pedaço entre 4. Pronto. Então, se Valentina comeu essa parte aqui da pizza, Valentina comeu 1/4 da pizza, Valentina comeu 1/4 parte da pizza, ou Valentina comeu 1 em 4 pedaços da pizza. Até aqui, tá claro? Tá sim, professor. Pronto. Eu vou ficar perguntando isso para ter certeza se eu posso continuar, tá certo? Então, fração é isso, é uma forma de você mostrar quantos pedaços, dentro de quantos pedaços, isso é fração. O que acontece é que, nas perguntas da prova do diocesano e do pessoal do 6º ano no geral, ele vai dar um peso para a pizza toda e vai querer saber, ó, quantos gramas Valentina comeu, por exemplo. Certo? Além de saber a fração, né, eu vou limpar a tela aqui, mas se eu desenhasse aqui, né, uma outra pizza e, ó, vou dividir aqui.
Pronto. Eu dividi a pizza em 8 pedaços iguais. Outra coisa que é importante, Valentina, saber é o seguinte: quando a gente trabalha com fração, a gente tem que entender que o objeto foi dividido em partes iguais, tá? A gente não trabalha fração, então todas as partes, todas as fatias são iguais. Então, isso significa que se essa fatia da pizza aqui, ela possui, sei lá, 80 gramas de pizza, essa aqui possui 80 gramas de pizza, essa aqui possui 80 gramas de pizza, essa aqui pesa 80 gramas, essa aqui também pesa 80 gramas, essa pesa 80 gramas, essa também, e finalmente a última também pesa 80 gramas. Então, todas as fatias são iguais. Só trabalhamos com fração assim, todas as fatias são iguais. Certo? E aí eu vou lhe mostrar uma coisa que é interessante. Eu vou fazer uma pergunta, né? O primeiro tipo de pergunta que cai em prova é: quanto falta? Quanto falta para completar alguma coisa? Certo? Então, você perceba uma coisa, essa pizza, ela foi dividida em 8 pedaços iguais. 8 pedaços iguais. Então, a pizza inteira, ela é formada por 8 pedaços de 8. Todo inteiro é isso, Valentina. Todo inteiro, todo objeto inteiro, ele é uma fração que tem 2 números iguais, um na parte de cima e um na parte de baixo. Então, essa pizza aqui, se assim, olha, Valentina comeu a pizza inteira, então significa que Valentina comeu 8 pedaços dos 8 pedaços. De todos os 8 pedaços, Valentina comeu os 8 pedaços. Então, sempre que tiver 6 sobre 6, isso significa um inteiro. 3 pedaços de 3 pedaços, isso significa um inteiro. 7 de 7, isso significa um inteiro. Até porque, na verdade, você já tem noção disso, a fração, ela é uma divisão. Então, o número de cima está sendo dividido pelo número de baixo. 7 dividido por 7 vai dar 1. 6 dividido por 6 vai dar 1. 3 dividido por 3 dá 1. E assim por diante. Ok? Então, quando a gente quer representar um inteiro, uma pizza inteira, uma turma inteira, uma escola inteira, a gente é só botar um número em cima e o mesmo número embaixo. É isso que é um inteiro. Um todo é uma fração com numerador e denominador iguais. Tudo bem até aí? Tudo certo, professor. Pronto. Então vamos começar. Eu vou começar com uma questão. Eu não sei se você respondeu ela aqui, porque esse material aqui é o material que eu preparei para o 6º ano do Diocesano, né, para essa terceira unidade, esse terceiro bimestre, que é justamente esse assunto que estão dando lá. Veja só, a gente vai começar. Tu consegue ler o que está escrito aqui, não consegue? Paula comeu. Consegue ler? Consigo. Pronto, então vamos lá. Paula comeu 3/8 de uma pizza. Qual a fração que indica o quanto da pizza a menina não comeu? Eu vou responder de 2 maneiras. Eu acredito. Eu vou fazer a pergunta para você antes de eu responder. Quanto falta para a menina comer, a fração que falta para a menina comer a pizza inteira? 5/8? Acabou, pronto. Então você já sabe. Por quê? Olha só, eu vou responder de duas maneiras. Uma maneira desenhada e uma maneira não desenhada, certo? Ó, então a pizza, né? Lá você poderia ir na prova lá,
você poderia fazer isso, ó. Eu tenho uma pizza, aí eu dividi a pizza em 8 partes iguais, certo? E aí eu vou dizer o seguinte, olha, eu comi 3/8 da pizza. Paula comeu 3/8 da pizza. Então, Paula comeu 1, Paula comeu 2, Paula comeu 3/8 da pizza. Óbvio, 3/8 da pizza ela comeu, o que sobra está aqui. 1/8, 2, 3, 4, 5/8. Então, 5/8. Questões do tipo, quanto falta? Quanto falta para completar? Fulano leu 8/10 de um livro. Quanto falta para completar? É muito fácil. Você vai desenhar o objeto, vai dividir o objeto. Sempre divida o objeto por este número. O número que está embaixo, o denominador é o divisor dessa divisão. Então, se ela comeu 3/8, é porque a pizza foi dividida em 8 pedaços. Então, sempre divida o objeto. Na hora de desenhar, sempre divida o objeto pela parte de baixo. Certo? A pizza sobraram 5/8. A forma de fazer isso sem desenhar é essa. Veja só. 3/8. Quanto falta para completar 8/8? Porque você acabou de lembrar comigo que a pizza inteira, qualquer coisa inteira, qualquer fração que represente um inteiro, ela tem que ter os números de cima e de baixo iguais. Então, isso aqui representa a pizza toda. Isso aqui representa a pizza toda. Aí pronto. Se eu já comi 3 pedaços de 8, se Paula comeu 3 pedaços entre os 8, quanto falta para ela completar os 8 dos 8? Aí é só você fazer a subtração, né? 8 menos 3 é igual a 5. Então, a fração que falta para completar é justamente, repete o 8 embaixo, 5/8. Duas formas de fazer, uma desenhada e uma não desenhada. A que você escolher fazer na hora da prova vai valer, contanto que a resposta esteja certa, né? Entendeu? Sim. Pronto. E aí eu vou mostrar o seguinte. A segunda questão. A segunda questão, ela diz o seguinte: João conseguiu ler 2/10 de um livro. Qual a fração que indica quanto do livro ainda falta ler? Falta ler 8/10. Muito bem, falta ler 8/10, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, olha, a resposta pode ser essa. Você sabe que o livro inteiro tem 10/10 e ele já leu 2/10. Pronto. Então, 10 menos 2 que já foi lido, fica 8. 8/10. Beleza. Você chegou na resposta certa. O que acontece é, e aí eu vou aparecer aqui rapidinho. Todas as vezes que a resposta for uma fração, o ideal é que você simplifique a fração. Que você escreva a fração nos menores números possíveis, aqueles que não podem mais ser simplificados. Você já simplificou fração, Valentina? Já. Lembra como simplificar a fração? Não muito. Vamos lembrar agora. Olha só. Simplificar a fração é você escrever uma fração com números menores, com números de menor valor. Vai dar no mesmo. Eu vou mostrar por que a simplificação, daqui a pouco eu mostro por que a simplificação vale. Por que ela existe. Mas simplificar é você pegar o numerador, que é o número que está em cima, e o denominador, que é o número que está embaixo,
e dividi-los pelo mesmo número, se você descobre que eles podem ser divididos pelo mesmo número, certo? Então, veja só. Vou botar a tela aqui de volta. Você descobriu que faltam 8 décimos para João terminar de ler o livro. Faltam 8 décimos do livro. Ok. Mas olha que coisa legal. O 8 é um número par. Isso significa que ele pode ser dividido por 2. O 10 também é um número par. Isso significa que ele também pode ser dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. 4, ele pode ser dividido por 2, mas o 5 não pode. 5 só pode ser dividido por 5, mas o 4 não pode. Então, em outras palavras, nós chegamos aqui no momento em que os dois números não podem ser divididos pelo mesmo número. Então, essa aqui é a que nós chamamos a fração mais simplificada. A fração mais simples. Pode ser que na prova ele use esse termo, fração irredutível. Fração irredutível. O que significa a palavra irredutível? Significa não dá para reduzir. Irredutível significa não dá para reduzir. Em outras palavras, quando a gente tem uma... Veja o que eu vou fazer com essa fração aqui. A resposta que você deu está certa. 8 décimos. Ela está certa. Ok? Mas nas alternativas da prova, provavelmente não aparecerá 8 décimos. Nas alternativas da prova aparecerão várias opções e aparecerá 4/5. Porque normalmente as provas elas sempre pedem a fração irredutível. Elas sempre pedem a fração mais reduzida. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui de como a gente pode reduzir frações em mais de uma etapa, certo? Então, só lembre-se de uma coisa. O que você tem que fazer é achar a fração irredutível. Achar a fração irredutível é achar a fração que não dá mais para reduzir. E, às vezes, a gente tem que dividir várias vezes. Nesse caso aqui, nós só dividimos uma vez. Dividimos por 2 e atingimos a irredutível. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Percebe? A resposta dessa questão é 8 décimos ou 4/5. É preferível que você responda o 4/5. Mas, vê só. Eu vou botar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 24 de 60. Pronto. 24 60avos. Vamos imaginar. 24 alunos de uma turma de 60 alunos saíram para uma excursão. 24 alunos de uma turma de 60 alunos saíram para uma excursão. Qual é a fração que representa os alunos que foram em relação à turma? Pronto, 24 de 60 viajaram. Essa é a fração. Mas aí, vamos reduzir? Vamos reduzir. Eu vou dividir esse cara por 2 e vou dividir esse cara por 2. Isso aqui vai dar 12 de 30. Epa, 12 sobre 30, ainda dá para reduzir? Dá, porque o 12 pode ser dividido por 2 e o 30 também pode ser dividido por 2. O resultado disso é 12 dividido por 2 dá 6. 30 dividido por 2 dá 15. Aí, olha, pronto. A gente chegou num momento em que a gente não pode mais dividir por 2, porque o número 15 é um número ímpar. Ímpar são números que não podem ser divididos por 2. Então, esse cara aqui é um número ímpar. 3. Exatamente, Valentina. Os dois números, eles podem ser divididos por 3, certo? Então, aí você tem que o 6, ele pode ser dividido por 3, e o 15 também pode ser dividido por 3. O resultado disso é 2 sobre 5.
Porque 6 dividido por 3 dá 2, 15 dividido por 3 dá 5. 2/5 não dá mais para reduzir, porque o 2 só pode ser dividido por 2 e o 5 só pode ser dividido por 5. Como eles não podem ser divididos pelo mesmo número, então a resposta é 2/5. É a E também fração mais tem uma ímpar e outra é par, né? E quase não dá, assim. E só dá eles pelo próprio número. É porque os dois são números primos. O 2 e o 5 são números primos. Eles só conseguem ser divididos por eles mesmos. Ok? Ok. Agora veja que coisa interessante. Veja que coisa interessante. Eu poderia simplificar o 24 sobre 60 de uma única vez. Às vezes a gente não memoriza tabuadas de números muito grandes, mas é por isso que eu fui dividindo por 2, por 2 e por 3. Mas veja, nesse primeiro momento eu dividi por 2. Nesse segundo momento eu dividi por 2. Nesse terceiro momento eu dividi por 3. Ora, se eu divido por 2 e por 3, 2 vezes 2 vezes 3 dá 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. Então eu poderia dividir por 12. Se eu precisei dividir por 2 na primeira etapa, depois dividir por 2 na segunda etapa, depois dividir por 3 na terceira etapa, é a mesma coisa que dividir por 12. E olha, 24 dividido por 12 dá 2. 60 dividido por 12 dá 5. Então, veja, às vezes, toda simplificação que tem mais de uma etapa, se você faz a simplificação em mais de uma etapa, é porque você consegue fazer ela em uma só, desde que você multiplique os números que você usou para dividir. 2 vezes 2 vezes 3 dá 12. Então, eu simplifiquei via 12. Às vezes é mais fácil simplificar de uma vez só, às vezes é mais fácil simplificar em várias etapas. Entendeu, Valentina? Entendi, professor. Pronto. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Também é outra questão de quanto falta. Ó. Uma questão de quanto falta. Heitor pintou 3/4 da sua coleção de carrinhos. Qual é a fração que indica a parte da coleção que ele ainda falta pintar? Um quarto. Pronto, resolvido. Não vou nem responder essa, você já entendeu. Aqui começa o seguinte, Valentina. Aqui é uma questão de quanto falta também. Só que, olha o que está escrito aqui. No primeiro dia de uma viagem a pé, Otávio completou 2/10 do percurso. No segundo dia, ele andou mais 5/10 do caminho. Qual a fração que indica quanto do trajeto o rapaz ainda precisa para completar a viagem? Aí, veja só, ele nos deu uma viagem com 2 3 pedaços. décimos? 3 décimos? Isso. Por quê? Porque o que acontece? Aí eu vou desenhar só para explicar e você já entendeu, mas é assim. Otávio tem que fazer uma viagem. Certo? Aqui é o ponto de início do Otávio, aqui é o ponto do final do Otávio. Certo? Como ele está usando aqui denominador 10, eu vou dividir a viagem do Otávio em 10 partes. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Então, a viagem do Otávio tem 10 partes. No primeiro dia, ele andou 2/10 do percurso. Então, ele andou isso aqui no primeiro dia. No segundo dia, ele andou 5/10 do percurso. Ele andou isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, se você somar os dois, né,
Você tem aqui 5 décimos, e você tem aqui 2 décimos. Se você somar, você vai ter, você sabe como soma frações de mesmo denominador, né? 2 décimos mais 5 décimos, você repete o denominador e você só faz a operação de cima, 2 mais 5, 7. Então, nosso amigo andou 7 décimos, o que é uma coisa bem óbvia, né? É assim, ficou bem básico. Ele andou 7 décimos, então o que falta para completar 10 décimos é justamente os outros 3 décimos. Resposta: 3 décimos. É o mais simplificado, não tem o que fazer, a resposta seria essa mesmo. Ok? Ok. Pronto. Então, vamos ver a próxima. O que é que diz a próxima questão? A próxima questão, ela diz o seguinte: Ana tem que entregar um trabalho escolar até sexta-feira. Na quarta, a menina conseguiu concluir 3/8 do trabalho. Na quinta, ela conseguiu produzir mais 2/5 da tarefa. Chegando à sexta-feira, que fração ainda falta para a Ana concluir o trabalho todo? Dessa vez, a gente vai resolver do mesmo jeito, certo? Só que o complicador é que as duas frações elas têm denominadores diferentes, certo? As duas frações têm denominadores diferentes. Aí, Valentina, a gente entra num impasse, vê que coisa legal. Imagina que eu dissesse assim, olha, eu comi 1/4 de uma pizza e depois eu comi mais 3/8 de uma pizza. Então, vê. Ó. Opa. Eu vou desenhar isso para ficar fácil entender, tá? Então, eu comi 1/4 de uma pizza. Eu comi 1/4 de uma pizza. Tá aqui. Depois, eu comi 3/8 da pizza. Só que eu não consigo comer 3/8 da pizza aqui, considerando que ela está cortada em 4. Então, eu só consigo somar, veja, eu não consigo somar aqui 3/8. Como é que eu vou escrever 3/8 numa pizza que foi dividida em 4? Certo? Então, quando os denominadores são diferentes, são diferentes, a gente tem que fazer uma maracutaia. A maracutaia, abre aspas, a gambiarra que a gente tem que fazer é igualar os denominadores. Então, veja só, eu tenho que deixar apenas um denominador. Não posso somar com 2, tem que transformar em um só, certo? E olha, seria o equivalente a fazer isso aqui, ó. Seria o equivalente a fazer isso aqui. Eu vou cortar a pizza de novo, só que agora eu vou deixar a pizza em 8 pedaços. Se você perceber, a pizza cortada em 8 pedaços, esse 1/4 aqui, ó, é a mesma coisa que 2/8. Então, 1/4 ele virou 2/8, porque eu tive que cortar a pizza de novo. E agora eu posso somar estes 2/8 com os outros 3/8. Aí vai ficar 5/8 essa pizza. Então, em outras palavras, não dá para somar, nem dá para subtrair frações que têm denominadores diferentes. Eu vou ter que igualá-los, certo? Então, eu tenho que igualar os denominadores. Igualar os denominadores. O jeito mais simples é o método da borboleta. Tu já aprendeu o método da borboleta? Já. Pronto. A gente vai fazer isso agora. Eu Tá vou bom. somar. Tu já resolveu essa questão 5? Aí? Oi? Essa questão que está aí, da Ana. Hum.
Tu consegue resolver ela? Mais ou menos. Vá seguindo o seu caminho, escreva no seu caderno a resolução e me diga quanto isso dá. Tá. Quanto é que falta para a Ana completar o trabalho? Professor, só uma pergunta. No método da borboleta, multiplica pelo de baixo e divide pelo de cima, né? Não, isso aí é o método, isso é para Tá, o processo descobrir, da borboleta. isso é para descobrir qual parte da fração é tanto. O método da borboleta é assim, ó. Vê só. Se você tem duas frações sendo somadas e essas frações têm denominadores diferentes, você vai fazer o seguinte: você vai. Eu vou fazer assim, olha só. Começando daqui, certo? A gente vai ter o seguinte: primeira asa da borboleta, 3 vezes 5. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar 15 aqui em cima. Primeira asa da borboleta, 3 vezes 5. Segunda asa da borboleta, vou botar em outra cor. Vamos botar aqui em rosa. Segunda asa da borboleta, começa embaixo. 8 vezes 2, 16. O sinal que está aqui no meio é o sinal de mais. Então, é o sinal que vai ficar aqui no meio. Tá? E a parte de baixo da fração resultante, ela é conseguida você multiplicando os dois de baixo. 8 vezes 5. 8 vezes 5 dá 40. Então, veja, perceba. A primeira asa, está marcada em azul, a primeira asa começa em cima, termina embaixo. Ela vai resultar no primeiro número. A segunda asa, marcada de rosa, ela começa embaixo e termina em cima, ela vai resultar no segundo número. O sinal, que é o sinal de mais aqui, ele é repetido aqui. E a terceira asa, vamos chamar assim, a asa de baixo, né, é a multiplicação dos dois números denominadores, que vão resultar neste denominador aqui. Entendeu? Sim, entendi. Pronto. Isso aqui vai dar 15 mais 16 é igual a 31. 31 de 40. Então, Ana já terminou 31 partes das 40 partes do trabalho dela. Se ela pegar o trabalho dela, dividir em 40 partes, ela já terminou 31 partes. Quantas partes faltam para a Ana terminar o trabalho? Falta para Ana terminar o trabalho todo. 31 inteiros. Não. 31. Eu não sei se fala inteiros, mas. Não. Aqui você Ô, fala professor, consegui ligar a câmera. 31 de 40. 31 de 40 é o que a Ana já concluiu. Eu somei o 3/8 que ela fez no primeiro dia e na quinta-feira ela fez 2/5. Eu somei as duas frações que a Ana já fez. Então, 31 de 40 é a parte do trabalho que a Ana já fez. A pergunta é: quanto falta para a Ana terminar o trabalho? 9. 9:49. 9 de 40. Certo? A gente chama isso aqui, ó. Toda vez que o número no denominador é maior do que 10, a gente fala o nome dele e a palavra avos. Exatamente.
Então, 9 pode ser avos. 9/40. Ah, 9/40. Ou eu prefiro ler assim, Valentina, 9/40. Então, faltam 9 partes de 40, ok. certo? Tranquilo? Sim. Então, olha só, eu vou digitar uma outra aqui que não está no material, mas eu vou digitar ela agora para você. E aí você vai me dizer. Deixa eu só copiar esse cara aqui. Lá vai. Certo? Vou criar aqui uma questão número 6, dizendo o seguinte: Valentina terminou de responder ontem. Opa, peraí, deixa eu ver se ontem. Professor, posso ao banheiro? Claro que pode, mulher. Oxe. Enquanto eu digito, vá. Voltei, professor. Pronto. Olha só, essa questão agora é para você responder. Tá certo. Lembre-se que, se der para simplificar o resultado, simplifique o resultado. Professor, então, as questões que o professor passou eram 8 questões, né? Não. As questões a gente não sabe quantas são. Mas, porque a gente usou isso aqui, veja só, porque a gente usou isso aqui, significa que a gente dividiu as questões em 8 partes iguais. Certo? Então, imagine que o professor tenha passado 80 questões. Imagine que o professor passou 80 questões. Eu não sei quantas questões ele passou. Não está dizendo quantas questões ele passou. Mas está dizendo que o número de questões que ele passou, eu dividi por 8. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Valentina respondeu 2/8 das questões. Depois ela resolveu mais metade das questões. Aí a questão é, eu não sei quantas questões. Note, não tem na questão aqui, no enunciado que eu passei para você, não tem dizendo quantas questões o professor passou para Valentina. Só tem dizendo que Valentina respondeu 2/8. Ok? Ok. E aí a resposta é, qual é a fração que representa quanto falta para a menina responder a todas as questões? Seis. A gente não sabe. Quando você trabalha só com fração, por exemplo, deu a fração aqui, deu uma outra parte da fração aqui, e pergunta a fração final, a gente não precisa saber quantas questões foram dadas. Porque a gente sabe que as questões que foram dadas, a gente entende como o todo que foi fracionado. A gente só está trabalhando com os pedaços. Nós estamos trabalhando com os pedaços. Quando se trabalha só com fração, você não precisa saber quantas questões foram dadas. Então falta responder 7. Faltou responder 7 de quê? A gente não sabe o número das questões. Eita. Sim, mas veja só, veja, entenda. Quando eu digo que Valentina respondeu 2/8, não significa que isso aqui é o número de questões. 2/8, pronto, imagina, Valentina recebeu 80 questões para fazer na escola. 80 questões. A menina respondeu no primeiro dia 2/8. Se ela respondeu 2/8, ela respondeu esses 2 pedaços aqui. Mas veja, cada pedaço desse tem 10 questões. Por quê? Porque são 8 pedaços, 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços, 5 pedaços, 6 pedaços, 7 pedaços e 8 pedaços iguais. Veja, eu quero que você preste bem atenção a isso. Este número não é a quantidade de questões. Este número é a quantidade de pedaços iguais que as questões foram divididas. Certo? Então, quando eu falo que 2/8 da turma usam óculos, não significa que tem 8 alunos na turma. Pode ter 100 alunos na turma, mas 2/8 usam óculos. Ou seja, eu preciso saber quanto de fração Valentina já respondeu para descobrir quanto falta responder. E para descobrir, Valentina respondeu 2/8 das questões. Hoje pela manhã, a menina respondeu mais 1/2 das questões. Então, para descobrir quanto Valentina respondeu, eu faço 2/8 mais 1/2. Isso aqui eu vou descobrir quanto ela respondeu. Lá vai. 2 vezes 2, 4. Mais 8 vezes 1, 8. Tudo isso dividido por 8 vezes 2, 16. Isso significa 12 de 16. Ou seja, Valentina respondeu 12 16avos, 12 16avos das questões. Ah, quer dizer que tem 16 questões? Não, pode ter 50, pode ter 1000 questões, não importa, mas ela resolveu 12 pedaços dos 16 pedaços.
Se ela resolveu 12 pedaços dos 16, dá para simplificar? Dá. A gente divide 12 por 2 e divide 16 por 2. Isso fica 6 sobre 8. Dá para dividir de novo? Dá. Isso aqui pode ser dividido por 2, isso aqui pode ser dividido por 2. Vai ficar 3 quartos. Então, veja, Valentina respondeu 3 quartos das questões que o professor deu. Se Valentina respondeu 3 quartos das questões que o professor deu, quanto falta para Valentina terminar de responder tudo que o professor passou? E aí, Valentina? Se Valentina respondeu 3 quartos das questões, quanto falta Valentina responder? Valentina? 2 quartos. Veja, se você tem alguma coisa que foi dividida por 4 e você respondeu 3 delas, 1 quarto. falta 1 quarto. É sempre isso, Valentina. É sempre você pegar o número de baixo e subtrair o de cima. 4 menos 3 vai dar 1. É sempre isso. Quanto falta? Todas as vezes que uma pergunta do tipo quanto falta, aí você vai ter uma fração, 3 sétimos. Aí você subtrai esse cara por esse, aí vai ficar 4 sétimos. É o que falta. Se você completou 3 sétimos, faltam 4 sétimos para completar 7 sétimos. Ok? Ah, ok. Certo? Qualquer questão do tipo quanto falta é isso. Então, veja, eu vi que você confundiu o seguinte. O fato de aqui ter 2 oitavos não significa que o professor passou só 8 questões. Não significa. Significa que você criou uma fração que diz, olha, eu consegui responder 2 oitavos. Pode ser que eu tenha 20 questões, 30 questões, 48 questões, não importa. Certo? Então, todas as vezes que a pergunta só tiver fração, fração, fração e fração, todas as vezes que a questão só tiver fração, não importa qual é o número de questões, qual é o peso do bolo, qual é o peso da pizza, não importa. É só trabalhar com fração. Certo? Aham. Eu vou passar mais dessa depois para você. Eu vou mostrar agora outro tipo de questão que pode cair. É essa aqui, ó. Nesse tipo de questão, uma caixa de bombons tem 48 chocolates. Sabendo que Marina comeu 3 oitavos deles, quantos bombons ainda faltam na caixa? Veja só, aqui eu não estou perguntando qual fração ainda falta. Veja, eu não estou perguntando qual fração ainda falta. Eu estou perguntando quantos bombons. Então, veja só. Aqui, ele nos deu uma fração. Mas aqui, ele nos deu um número natural. Um número natural. Um número 48. Pronto, 48. É como se ele dissesse: o professor passou 48 questões para a Valentina. Eu tenho um número natural, eu não tenho uma fração. Certo? Então, veja que coisa interessante. A pergunta também quer saber se é um número, também quer saber na forma de um número natural. Ninguém está perguntando qual a fração de bombons que sobrou. A pergunta é quantos bombons sobraram na caixa. Então, isso aqui também é um número natural. Certo? Números naturais são números que servem para contar coisas.
Então, 48 chocolates. A menina comeu 10, sobraram 38. A menina comeu 15, sobraram 33. Eu preciso descobrir quantos a menina comeu para subtrair dos 48. Quer dizer, eu tenho 48 chocolates na caixa. Se a menina comeu 10, então eu vou ficar sobrando 38. Eu tenho 48 na caixa. Se a menina comeu 20, vão sobrar 28. O problema é que eu tenho que descobrir quantos bombons a menina comeu. A questão não fala quantos bombons a menina comeu, mas a questão fala qual fração dos bombons a menina comeu. Não é isso que a questão diz? Sim. Então, veja que coisa interessante. A questão aqui, ela me deu um número natural, ela me deu um número, uma quantidade, ela me pede uma quantidade também, então isso aqui é um número também, mas para descobrir quem é esse número, ela me deu uma fração. Então, se prepare para o que eu vou lhe mostrar, Valentina. Toda questão desse tipo, ela tem dois números e uma fração. O primeiro número eu chamo de todo ou inteiro. O que é o todo ou o inteiro? É a quantidade ou o número total de coisas que eu estou contando. Quantidade total. No caso aqui, são 48 chocolates. Então, esse 48 aqui é o todo. Veja a informação que ele me deu. Uma caixa de bombons, ela tem 48 chocolates. Isso é o todo. Marina comeu uma parte deles. Aí a gente chama de parte. Parte é a quantidade parcial de objetos. Não é total, é parcial, ou seja, é só a quantidade que me interessa. É justamente isso que está me perguntando. Está me perguntando quantos bombons ainda faltam na caixa. Quantos? Então, isso aqui também é uma quantidade. Ó. Isso é uma quantidade, é um número. Esse 48 é uma quantidade, é a quantidade total de tudo que tem na caixa. Todas as vezes que tiver uma questão como essa, você tem que entender, você tem que ler a questão e descobrir quem é o todo, quem é a parte e quem é a fração. A fração não é uma quantidade. A fração, ela é apresentada na forma de uma fração mesmo. A fração é a fração que indica a relação entre parte e todo. Pronto. Você vai ter que identificar, Valentina, essas três coisas na questão. Na verdade, na questão vão te dar duas e vão pedir a terceira. Elas vão te dar duas e vão pedir a terceira. Então eu vou desenhar, eu vou responder essa questão desenhando para você entender. Vamos resolver essa questão desenhando. Eu vou pegar aqui uma caixa de chocolates, vamos lá. Uma caixa de chocolates. Ela tem 48 bombons. Então isso aqui tudo é 48 bombons. Certo? Marina comeu 3/8 desses bombons. Eita, veja só que coisa legal. Ela comeu 3/8. Para representar essa fração aqui na minha caixa de chocolates, eu tenho que dividir a minha caixa de chocolates em 8 partes. Sempre divida o desenho na quantidade de partes que tem no denominador. Então, eu vou dividir aqui, ó, 8. Olha só. Ok?
Ok. Pronto. Então, este número 48 é o todo. É a caixa de chocolate completa. Certo? Então, a gente já identificou que isso aqui representa o todo. Aí eu desenhei aqui embaixo. Certo? Eu sei que Marina comeu 3/8. 3/8 disso. Então, para eu poder representar 3/8 num desenho, eu tenho que dividir a caixa em 8. Foi o que eu fiz. Eu sei que Marina, ela comeu 3/8. 1, 2, 3. Pronto. Agora, vê só, Valentina. Você lembra que eu disse mais cedo que fração só é válida se a divisão for igual, divisão em partes iguais. Não é isso? Sim. Então, veja só. Se a fração é uma divisão em partes iguais, então cada uma dessas 8 partezinhas aqui, esse quadradinho aqui, esse quadradinho aqui, esse quadradinho, cada uma dessas partes tem que ser 48 dividido por 8. Exatamente, 48 dividido por 8. Tem que ser tudo igualzinho. Aí, se você fizer 48 dividido por 8, na tabuada do 8, você lembra que 6 vezes 8 é igual a 48. Então, 48 dividido por 8 só pode ser 6. Isso significa que cada quadradinho desse, Valentina, tem 6 bombons. 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, 6, 6. Em todos tem 6 bombons. Aí somou a caixa toda e deu 48. Então, veja, o fato de aqui estar escrito 8, Valentina, não significa que tem 8 bombons. O fato de ter o 8 ali significa que eu divido a caixa de bombons em 8 partes iguais. Cada parte dessa contém 6 bombons. Cada partezinha contém 6 bombons. Então, a Marina, ela comeu 18 bombons. 6 mais 6 mais 6. A pergunta é, quantos bombons ainda faltam na caixa? Quantos bombons ainda faltam na caixa? Bom, faltam esses aqui. 6 vezes 5. 6 vezes 5 igual a 30. Então, ainda faltam 30 bombons na caixa. Ficou claro? Sim. Pronto. Qualquer questão como essa, qualquer questão que mostre 2 números, ou peça um deles, e mostre uma fração, é uma questão que eu chamo de todo, parte e fração. Ele vai mostrar para você o todo, ele vai mostrar para você a fração e vai pedir a parte. Ou ele vai mostrar para você o todo e a parte e vai pedir a fração. Ou ele vai entregar para você o todo e a parte e a fração e pedir o todo. Nessa questão aqui, nessa questão que a gente acabou de responder, o enunciado deu para você o todo e a fração e pediu a parte. Pronto, a resposta é quantos bombons estão faltando? 30. Ele pediu a parte, mas ele deu 48 como todo e deu a fração que a menina comeu. Se entregar todo, parte, vai pedir fração. Se entregar todo e fração, vai pedir parte. Se entregar parte e fração, a questão está pedindo o todo. Eu vou mostrar a você como se resolve os 3 casos agora. Tudo bem? Tudo. Agora, o primeiro detalhe é simples. Eu posso responder praticamente qualquer questão de todo, parte e fração desenhando. Se eu desenhar, sai mais rápido, assim, mais fácil de entender tudo, certo? Mas algumas questões não. Algumas questões precisa que a gente faça certos cálculos. E é isso que eu vou mostrar a você agora. Como responder fazendo cálculo.
Preste bem atenção a isso. Eu vou escrever uma questão agora, que não está aqui. Eu vou escrever e você vai me dizer. Ela é do tipo todo, parte e fração. Vamos chamar de TPF, certo? TPF, todo, parte e fração. É um tipo de questão de todo, parte e fração, certo? Olha só. – 24 alunos de uma turma com 60 usam óculos. Qual a fração dos alunos que não usam óculos? Pronto, tá aí. Veja, isso aqui é uma questão de TPF, todo, parte e fração. Eu só preciso entender o que é que me foi dado. Quais informações me foram dadas e qual informação está sendo pedida, está sendo solicitada. Então, me diga aí, quais informações foram dadas nessa questão e qual informação está sendo pedida daquelas três? Deu. Deixa eu ver. Deu a quantidade. Deu o todo. Quem é o todo? Deu todo. Bem. Ô, professor, uma pergunta. O que significa parcial? Parcial significa parte. Parcial significa uma coisa que não está completa ainda. A palavra parcial vem da palavra parte. Então, por exemplo, imagine que você está jogando vôlei. Imagine que você está jogando vôlei. E no meio do primeiro set, você está ganhando de 18-10. Isso é o placar final? Não. Isso é o placar parcial. Ah. O parcial é uma coisa que não está completa ainda. Então, veja, a questão é, eu estou dizendo a você que numa turma de 60 alunos, 24 usam óculos. Numa turma de 60 alunos, 24 usam óculos. Eu acho que mostra a parte também. Hum? Eu acho que mostra a parte também. Mas aqui o que eu estou perguntando a você aqui é o seguinte: dessas informações que foram dadas, quem é todo, quem é parte e quem é fração? Quem é o todo dessa questão? O todo. O todo. É. 60. Por quê? Porque, veja só, o todo, ele sempre é o número que informa todo mundo. Todo é um número total. O que eu estou dizendo é, existem 24 alunos numa turma de 60. Então, 60 é o total de alunos que tem na turma. Você vai ter que olhar para a questão e dizer, meu Deus, um desses números indica o todo, indica o inteiro, indica o universo. O universo dessa questão são 60 alunos. Então, 60 é o todo, é o número total, no caso aí, de alunos. Pode ser o número total de chocolates, pode ser o número total de carrinhos, pode ser o número total de bolinhas, pode ser o número total de questões, pode ser o número total de páginas, pode ser o número total de alunos. Nesse caso aí, é o número total de alunos. Então, todo é o número total, certo? Agora, o que é o 24? Porque a gente sabe que existe todo, existe parte e existe fração. Certo? O todo a gente já sabe que é o 60. O 24 é o quê? Ô, professor,
Professor, mas a fração, ela pode estar escrita ou a fração pode estar, tipo, normal, tipo, vamos supor, 3/8, 4/8. Veja só, como é que você sabe se é todo, parte ou fração? O todo sempre será um número que está contando algo. Está contando. A parte sempre será um número que também está contando algo. A fração sempre será uma fração. Então, você está vendo alguma fração aí? Não, então ela vai ser parte. Isso. O 24 é a parte dos alunos que eu anunciei, que usam óculos. Certo? Então, parte significa... A palavra é justamente uma parte do todo. Parte significa uma parte do todo. Então, 24 alunos é a parte da turma que usa óculos. Certo? E veja, se eles te deram, Valentina, se eles te deram o todo e se eles te deram a parte, eles querem que você descubra o quê? A fração. Exato, é por isso que a pergunta é essa. Se eles te derem o todo, se eles te derem a parte, eles vão pedir a fração. Se eles te derem o todo e te derem a fração, eles vão pedir a parte. Se eles te derem a parte e a fração, eles vão pedir o todo. Em outras palavras, você está vendo que existem 3 personagens aqui. 3 personagens: o todo, a parte e a fração. Nessas questões, eles sempre vão te dar 2 e pedir a outra. Se eles te derem todo e fração, vão pedir a parte. Se eles te derem parte e fração, eles vão pedir o todo. Nesse caso aí, eles deram parte e todo e estão pedindo a fração. Conseguiu entender isso? Sim. Pronto. Aí eu vou te mostrar como é que se faz para descobrir a fração. Se você quiser descobrir a fração, vê, Valentina, como é difícil. Divida a parte pelo todo. Só isso. A fração é isso. Divida a parte pelo todo. Em outras palavras, a fração que você está buscando, ó, vou fazer o seguinte: a fração de quem usa óculos. A fração de quem usa óculos. 24 pessoas numa turma de 60 usam óculos. 24 sobre 60. 24 sobre 60 pode ser simplificado? Pode. Eu vou simplificar, inclusive a gente já viu uma dessa hoje. Eu vou dividir isso aqui direto por 12. Vou dividir isso aqui direto por 12. Se você quiser dividir por 2, depois por 3, está valendo também. Isso vai ficar 2/5. Então, eu posso tranquilamente dizer o seguinte, Valentina. Eu posso dizer que 2/5 dos alunos usam óculos. 24 de 60 é a mesma coisa que 2/5. 2/5 dos alunos usam óculos. Agora, reparem na pergunta. O que é que a pergunta está pedindo? Qual é a fração dos alunos que não usam óculos? Pronto. Qual é a fração dos alunos que não usam óculos? Se 2/5 usam óculos, quantos não usam? Hum, Numa turma, eu sei que 2/5 usam óculos. Quantos não usam? É o resto da turma, né? É. Então, quanto falta para completar a turma toda? Não, fez um 60.
São, não, 24 Não, alunos são veja 60. só, entenda. A pergunta não é quantos alunos não usam óculos. A pergunta é qual é a fração dos alunos que não usam óculos. Se você descobriu, veja, olha só, você chegou nessa fração aqui, certo? 2/5. Vamos lá. Essa aqui é a turma toda. Essa aqui é a turma toda, certo? Tem 60 alunos. 1, 2, 3, 4, 5. Você dividiu a turma em 5 partes. 2/5 usam óculos. Quantos não usam? 3/5. Pronto, é isso. Qual a Ah, fração? 3/5. 3/5 dos alunos não usam óculos. Eu não perguntei quantos alunos isso significa. Não perguntei. Eu perguntei qual a fração dos alunos que não usam óculos. Você usa essa fórmula aqui. Para descobrir a fração, é só dividir a parte pelo todo. Aí eu dividi 24 por 60. 24 por 60. Certo? E aí o que acontece? Eu descobri 2/5. 2/5 é a fração dos alunos que usam óculos. Aí eu fiz o desenho que eu já tinha te mostrado. 2/5 usam óculos, só resta 3/5 aqui. Até porque, Valentina, é fácil descobrir quantos alunos não usam óculos. É só fazer 60 menos 24. 36. 36. Certo? Ele me deu esses dados, ele me deu o todo, me deu a parte. Se eu subtrair a parte do todo, eu descubro a outra parte, a parte contrária. 60 menos quem usa óculos é justamente quem não usa. Descobrir isso é fácil, mas a pergunta era qual fração. Certo? Certo. Posso passar uma para você resolver agora? Pode. Vou passar uma parecida. Pronto. 2 minutos para tu resolver. Você pode levantar um pouquinho a tela? Ah, ou. Obrigada. Eu vou sair aqui só 15 segundos para pegar um copo d'água. Tá certo.
E aí, Valentina, terminou? Não, professor. Qual é o primeiro passo? Ver o todo, a parte, Pronto. o todo, a parte e a fração. Identificar todo, parte e fração. Você tem que identificar se a questão te deu todo, parte, ou se deu parte e fração, ou se deu fração e todo. Deu todo Nessa e parte. Ok, nessa questão deu todo e parte, certo? Quem é o todo? Bora lá, quem é o todo? Tudo 90. 90. Ok, quem é a parte? A parte é 30. 30. Ok, pronto. Como é que se descobre a fração? Fração é igual a parte dividida pelo todo. Fração é igual a parte dividida pelo todo, certo? E aí? Sim. Deixa eu ver. Vá lá. Trinta por 90? Uhum. É. Você já tem a parte, você já tem o todo, fica 30 por 90. A questão é, você vai simplificar isso, né? Sim. A primeira simplificação que você faz é tranquila, é só cortar um zero de cima com um zero aqui de baixo, porque você está dividindo por 10. Está dividindo os dois por 10. Então, 30 sobre 90 vai ficar 3 sobre 9. 3 sobre 9 ainda pode ser simplificado? Pode, por 3. Pronto, vai ficar o quê? Vai ficar 1/3. Pronto, vai ficar 1/3. Aí eu vou fazer uma pergunta crucial para você agora. Este 1/3 é a fração que representa o quê na história da gente? A fração que representa a quantidade de páginas que a menina ainda não leu? Vamos lá, peraí. Este 30 foi o número que eu coloquei aqui. Este 30 representa o quê? As páginas do livro que eu já li. Pronto, então veja só. Esse 30 representa as páginas do livro que Valentina já leu. Se eu usei esta parte, no cálculo, então essa fração indica a fração das páginas que ela já leu. A parte que eu utilizar, ela vai ter o mesmo significado da fração. Então, esses 30 significa que já leu. Então, como eu usei o 30 aqui, essa fração é a fração que indica o que já leu. Só que eu não quero a fração que indica o que Valentina já leu. A gente Eu quer quero que não leu. exatamente. E aqui não leu é o que falta para completar o livro. Se eu já li 1/3, o que falta para completar o livro? 2/3. Pronto, a resposta é 2/3. A fração que representa as páginas que a menina ainda não leu é 2/3. Ela leu 1/3 do livro, falta ela ler 2/3 do livro. Ok? Ok. Posso fazer só mais um antes da gente passar para o outro? Sim. Vamos lá. Vou fazer uma questão também
semelhante a essas duas que a gente fez, certo? Beatriz marcou 12 pontos na partida de basquete na escola. Sabendo que o time da menina marcou 48 pontos no total, qual é a fração que representa a quantidade de pontos que as outras garotas do time fizeram na partida? Ou seja, eu não quero saber, eu quero saber a fração do seguinte, ó. Beatriz fez... Na questão aparece o todo e a parte. Exatamente. E a pergunta é justamente essa: qual é a fração? Aí o todo é 48 e a parte é 12. Exatamente. A partir daí, você constrói aquela resolução e você tem 2 minutos para me dizer qual é a fração que representa os pontos que todo mundo fez, exceto Beatriz. Tá. Para dar aquele... Você pensava que era o quê, né? Eu pensava que era... E aí, Valentina? Já estou terminando. Tá. A fração que todo time que o time fez e não é 2/5. 2/5. Vamos ver. Olha só. O todo é 48. A parte que Bia fez... 12. A parte que Bia fez foi 12. Certo? Uhum. Pronto. Eu vou mostrar 2 caminhos para você resolver. 2 caminhos. Certo? O primeiro caminho é o normal que a gente fez aqui, né? Eu vou fazer o seguinte.
qual é a fração do que Bia fez? A fração do que Bia marcou no time é igual a 12 sobre 48. Concorda? Sim. Pronto. Aí, se você simplificar, 12 dividido por 2, 48 dividido por 2. 12 dividido por 2, 48 dividido por 2. Isso aqui vai dar 6 sobre 24. Eita, se você fizer de novo aqui, ó, 6 dividido por 2, 24. Não dá 2 quintos. Não tem como dar 2 quintos. Isso aqui vai dar 3 sobre 12. Aí você divide o 3 por 3 e você divide o 12 por 3. Isso aqui vai dar 1 quarto. Isso. Então, se Bia fez 1 quarto, significa que as amigas de Bia fizeram quanto? As amigas de Bia fizeram 3 quartos. Pronto. As amigas de Bia fizeram 3 quartos dos pontos daquela partida. Certo? Certo. Aqui o tempo. Pronto. Eu vou mostrar agora um outro jeito de fazer, que talvez seja mais rápido, talvez não, mas eu quero que você vai depender de você ler a questão e entender o que é que está sendo dado. Veja só. Certo? Então, você está percebendo que no enunciado eles deram o todo e deram a parte que Bia marcou. Parte de Bia. Mas a pergunta é: qual é a fração que representa a quantidade de pontos que as outras garotas do time fizeram na partida? Então, ele está pedindo a fração não Bia. Ele deu a parte do que Bia fez, mas está pedindo a fração do que Bia não fez. Consegue entender isso, né? Sim. É como ele dizer nas outras questões, é como ele dizer, você leu 30 páginas, mas eu quero a fração do que você não leu. Fulana comeu 12 bombons, mas eu quero a fração do que ela não comeu. Então, a maioria das perguntas, essas que eu estou fazendo, elas dão uma parte e pedem a fração da outra parte. Aí eu vou fazer o seguinte contigo, olha só. Eu vou começar diferente. Não foram 48 pontos? Então eu vou fazer assim. Sim. Ó. 48 pontos no jogo. Quantos pontos Bia fez? Deixa eu fazer a pergunta. A pergunta é quantos pontos Bia fez, não que fração. Quantos pontos? Já está no enunciado. 12? Sim, não é isso aí? Beatriz marcou 12 pontos na partida de basquete. Então, Beatriz marcou 12 pontos, ó, 12. 12 pontos, foi só Bia que fez, tá aqui. Não é esse o desenho do enunciado? Sim. Aí eu te pergunto, as outras meninas fizeram quantos pontos? As outras meninas. É, aqui. Deixa eu fazer o cálculo. 36? Exatamente. Então, olha só que legal. Agora você já sabe quanto as outras garotas fizeram. Se você já quiser essa fração, porque é essa fração que eles estão pedindo a fração não Bia. Aí você já divide esse cara por esse. Você vai aqui e faz 36
por 4, ou por 48, perdão. 36 por 48 é a fração, porque você já sabe, eu já repeti isso, que fração é igual a parte dividido pelo todo. Fração é igual a parte dividido pelo todo. Então, a parte é 36. A parte das outras garotas é 36. O todo é 48. Pronto, se você fizer isso, ó, 36 por 48. Divide 36 por 6. Divide 48 por 6, por exemplo. Vai ficar 6 sobre 8. Ainda dá para dividir? Dá para dividir. Divide esse cara aqui por 2. Divide esse cara aqui por 2. Isso vai ficar 3 quartos. Pronto, a fração que era a resposta da gente. 3 quartos. Bia, ela conseguiu fazer 1/4 dos pontos da partida e as outras garotas conseguiram fazer 3 quartos dos pontos da partida. Ok? Ok. Eu vou preparar mais dessa para você, um bocado dessa para você identificar todo parte, fração e se divertir ao longo da semana até a nossa próxima aula. Mas já vou resolver a 11 com você. Veja, vou começar a resolver a 11 com você. Arthur está lendo um livro que tem 200 páginas. Sabendo que o menino leu 2/9 delas no primeiro dia e 1/4 no segundo dia, quantas páginas faltam para terminar o livro? Aqui vai minha pergunta. Eles deram todo, fração, parte. Eles estão pedindo todo, fração ou parte? Me diga aí, para a gente ter que identificar isso na questão. Tá, primeiro aparece na fração e o todo. Ok. Quem é o todo? 200 páginas. Pronto. Então, muito bem. A gente já tem o todo. O todo, 200 páginas. Certo? Ele me deu a fração do que o menino leu. Veja, ele me deu a fração do que o menino leu. Ah, João, mas ele me deu 2 frações. É só somar. Porque ele leu 2/9 no primeiro dia e leu 1/4 no segundo dia. É só somar. Certo? Aí você sabe o quanto o menino leu. Só que ele está perguntando quanto falta para o menino ler. Então, ele deu o todo, ele deu a fração, que nós ainda vamos descobrir qual é, porque temos que somar essas duas para saber. E ele deu a parte, ele pediu a parte não lida. A parte não lida. Ele deu a fração lida, a fração do que ele já leu, e pede a parte não lida. Quando eu identificar isso, então olha que legal. O livro tem 200 páginas. O livro tem 200 páginas. O menino leu uma fração aqui que eu não sei qual é, vou chamar de A sobre B. Eu não sei qual é a fração que o menino leu. Certo? Mas eu quero descobrir que número é esse. Eu quero descobrir a quantidade de páginas que ele não leu, que ainda faltam ler. Certo? Ok? Ok. Então, olha o que eu vou fazer. O que eu vou fazer é descobrir quem é a fração. Certo? Lá vou eu. No primeiro dia, ele leu 2/9. No segundo dia, ele leu 1/4. Pronto. Então, quanto foi que ele leu? Bora lá fazer. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 9, 9. O sinal de mais está aqui, então o sinal de mais estará aqui também. 8 mais 9. Aí agora, eu multiplico as duas de baixo. 9 vezes 4 dá 36. Então, 8 mais 9, 17. 17 sobre
36. Isso é a fração que o menino leu. Esta é a fração que o Arthur leu. Então, note, os números que foram dados, as frações que foram dadas, foram as frações do que o menino leu. O menino leu dois nonos no primeiro dia e leu 1/4 no segundo dia. O menino leu 17 de 36 avos do livro. Aí eu pergunto a você, Valentina, o que eles estão pedindo é a quantidade de páginas lidas ou é a quantidade de páginas que faltam? Então, preste bem atenção ao que eu vou mostrar. Este 17,36 representa esta parte. Pronto. 17,36 avos representa a parte que ele já leu. Eu quero descobrir a outra parte. Mas para descobrir a outra parte, eu preciso primeiro descobrir qual é a outra fração. Aí eu te pergunto, Valentina, se ele leu 17,36, falta quanto para ele ler? 17,36. Tá bem. Não consegui fazer, professor. Veja, se você tem... Lembra como eu mostrei? Se você tem... Mesmo que você não consiga desenhar 36 quadradinhos, tá certo? Eu tava tentando, só que foi Não, muito. não, lembre-se disso. Quando esses números forem muito grandes, desenhar não vai ajudar, porque você vai demorar muito. Mas eu te mostrei uma técnica que é mais fácil. Pega esse número aqui e subtrai desse daqui. Faz assim, 36 menos 17. É o que falta de 17 para completar 36. Então, pega o 36 e subtrai o 17. 36 menos 17. Isso vai ficar 19. Então, faltam ainda 19 36 avos. 36 avos. Hum? Não, eu disse 19,36 avos. É. Então, desenhar ajuda muito para entender, Valentina, mas o problema de desenhar é que se você for fazer isso com denominadores muito grandes, fica complicado. Então, a melhor forma de saber o quanto falta é você subtrair. Então, ou seja, faltam 19,36 avos para ele ler do livro. Ainda faltam 19,36 avos para ele ler. Ok? Ok. Só que isso não é a pergunta. A pergunta não é qual é a fração que representa o que ele ainda não leu. A pergunta é quantas páginas ele não leu. Ou seja, ele quer um número, ele não quer uma fração. Na hora que ele pergunta quantas páginas, ele quer um número, não uma fração. Aí então a pergunta que não quer calar agora é essa. Quanto é 19,36 avos de 200? Por quê? Porque o livro tem 200 páginas. O livro tem 200 páginas.
quanto representa, quanto significa 19/36 de 200? Em outras palavras, se ele te der o todo e se ele te der a fração, você tem que descobrir a parte. Como é que eu descubro a parte? Posso limpar a tela para explicar? Pode. Pronto. Veja só. Se ele te der a parte e o todo, se ele te der a parte e o todo, você vai descobrir a fração como? Fração é igual a parte dividida pelo todo. Se ele te der fração e todo, olha só, foi o caso agora, ele deu fração e todo, ele está pedindo a parte. Então, para descobrir a parte, você faz o seguinte, você multiplica a fração pelo todo. É assim. Ah, quer dizer que para eu descobrir a parte que ele falta ler, é só eu multiplicar o 19/36, que é a fração que falta ler, vezes 200. É isso, é isso. Certo? Valentina? Certo? Pronto. Nesse caso aqui, olha só, aqui agora é justamente aquilo que você citou mais cedo. O que eu tenho aqui é uma multiplicação de uma fração por um número inteiro. A multiplicação de uma fração por um número inteiro, ela funciona assim. Veja, tem várias formas de você fazer, mas é tudo a mesma coisa, na verdade. Tem gente que diz assim, ó. Divida esse por esse, e com o resultado você multiplica pelo de cima. Não sei se você aprendeu assim. Tem gente que diz assim: multiplique esse por esse, e o resultado você divide por esse. Veja, a ordem não importa muito. Se você faz um primeiro ou um depois, a ordem não importa. Tem professor que ensina assim, que você vai ter que colocar o número 1 aqui embaixo do número inteiro e multiplicar esse por esse e esse por esse. É tudo a mesma coisa. Esses três métodos fazem a mesma coisa. Então, eu vou fazer agora, o que é que eu vou fazer? Não vai dar um número exato, não. Eu fiz esse cálculo errado. Não vai dar um número exato, não. Vai dar um número quebrado, com vírgula. Mas vai ser assim, ó. 19 vezes 200 páginas dividido por 36. Eu posso simplificar aqui? Posso. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia dividir isso aqui por 2. Divide isso aqui por 2, dá 18. Divide 200 por 2, dá 100. 19 vezes 100 dá 1.900. Então, vai ficar 1.900 dividido por 18. Dá para simplificar ainda mais? Dá. 1.900 dividido por 2 vai ficar 850. Então, 850 não, perdão, 950. Então, isso aqui vai ficar 950. Dividido por 2, isso aqui vai ficar 9. 950 dividido por 9. 950 dividido por 9. 950 dividido por 9. Vai dar um número quebrado. 9 por 9 dá 1, 9. Certo? 0. Baixa o 5. 5 não pode ser dividido, então fica 0 e baixa o próximo número. 50 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 9, 45. 50 menos 45 dá 5. Aí eu vou ter que colocar um 0 aqui, vai ficar isso o tempo todo. 105,5. Então, o que falta para se ler
É 105,5 páginas. Não divida um número quebrado. Eu que não fiz o cálculo corretamente. Mas a ideia é essa. Então, veja. Eu vou fazer uma questão bem mais simples para você calcular ela rapidinho, certo? Você vai calcular ela rapidinho. Usando esta fórmula aqui. Tá? Você entendeu como foi que eu cheguei aqui, Valentina? Mais ou menos, mas... Certo. Então eu vou fazer uma mais fácil. Uma mais fácil, que é o seguinte, ó. A questão mais simples é essa. Valentina está terminando de responder a todas as questões do livro. Ela já respondeu. Eu vou ter que escrever um. Deixa eu ver aqui. Ela já respondeu. Deixa 3/8 mesmo. Ela já respondeu 3/8 de todas as 200 questões. Quantas questões ainda faltam para a menina concluir o livro? É isso aqui. Valentina está terminando de responder a todas as questões do livro. Ela já respondeu 3/8 das 200 questões. Quantas questões ainda faltam para a menina concluir o livro? Primeira parte. Primeiro passo. Identificar se eles deram a você fração, todo ou parte. E identificar o que é que ele está pedindo. Eles deram fração e todo. Ok. Eles deram fração e todo. Eles deram o todo e deram a fração do que ela já respondeu. E eles estão pedindo a parte que ela ainda não respondeu. Estão pedindo quantas questões, não estão pedindo fração. Estão pedindo... Resultado. Hã? Eu acho que você é o resultado. Você acha que sabe o resultado? Sim, Qual é o resultado? 75. Este é o resultado do que ela já leu. Tá. Porque esses três... Veja, 75 representa 3/8 de 200. Correto. 75 é 3/8 de 200. Mas esse 3/8 é o 3/8 do que ela já respondeu. E eu quero saber quantas ainda faltam para ela concluir. Mas já que você descobriu 75, você já tem o suficiente para descobrir a outra parte. Já? Rapidinho. Ô, professor, como é mesmo para ver o do todo e da fração? É assim. Se você quiser descobrir a parte, você vai pegar o todo e multiplicar pela fração. E foi o que você fez para descobrir o 75. 75. É.
E se você já descobriu 75, quanto falta para o todo? Tá. R$ 125? Exatamente. Então, olha só. Olha só. Vamos resolver parte por parte. O todo é igual a 200. A fração já lida, a fração que já foi lida, já foi respondida pela menina, 3/8. O que ele está pedindo é quantas questões ainda faltam. Então, ele quer a parte não lida ou não resolvida. Pronto. É isso que ele quer. Tá, eu posso fazer de duas formas. Atenção, porque eu posso fazer de duas formas. A primeira forma foi isso. Eu quero descobrir quem é a parte lida. Ok, então quem é a parte lida? A parte lida é igual a 3/8 de 200. 3/8 de 200 é o seguinte, eu vou dividir 200 por 8 e depois eu vou multiplicar por 3. Isso significa 200 dividido por 8 dá 25. 25 multiplicado por 3. Isso dá 75. Pronto. Então, você descobriu que 75 questões já foram resolvidas. Aí, a outra forma aí o que você precisa fazer? Você precisa descobrir quantas não foram. Ok. Então, quantas não foram, é só você pegar o total de questões que o livro tem e subtrair as que você já resolveu. Isso vai dar 125. Resultado, 125. Uma outra forma de fazer seria já descobrindo o seguinte: se você deu a fração das lidas, 3/8 foram lidas ou resolvidas. Então, 5/8 não foram. Eu já fiz o complemento da fração. 5/8 já não foram lidas, ainda não foram resolvidas. Aí, agora que eu tenho a parte não resolvida, eu posso fazer direto. Quanto é 5/8 vezes 200? 200 dividido por 8 dá 25. 25 vezes 5 é igual a 125. Eu não preciso fazer a subtração para complementar. Eu já saberia, eu fiz a subtração aqui. Quando eu descobri qual era a fração já resolvida, eu descobri qual é a fração não resolvida. E aí, fui direto fazer o cálculo. 5/8 dá 125. Ok? Ok. Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar... Deixa eu aparecer para você aqui. Eu vou criar uma ficha com, 5 questões de um tipo, 5 questões do outro, 5 questões do terceiro tipo, e vou mandar para você, certo? Aí vou mandar no PDF, mando para o seu celular, mando para o celular da sua mãe, você ou imprime ou fica lendo e tenta resolver ao longo da semana, tá? Para a gente poder marcar o próximo horário da gente para ver como você se saiu nas respostas. Você me manda a resposta antes. Eu vou dizer, ó, tá certo, tá certo, tá certo, não tá? E aí a gente comenta quando não estiver, ok? E aí tem uns detalhezinhos a mais para a gente ver, que é... e se eles pedirem o todo? Pedirem o todo é um pouco mais complicado, mas dá para resolver também, certo? Certo. Pronto. Então, dona Valentina, a senhora está liberada por hoje. Daqui a pouco você recebe no celular as questões que eu vou mandar. Tá certo? Tá certo. Tudo tranquilo com a aula? Sim. Pronto. Então, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Bom feriado, feliz Dia das Crianças. Obrigada. Até a próxima aula. Até. Tchau.